Olá, eu sou Clecildo Barreto, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou professor titular da Universidade Federal de Goiás, trabalho na relação parasita-hospedeiro e também há muitos anos na minha formação gosto de trabalhar a história das doenças. E nós vamos perceber hoje que a relação parasita-hospedeiro ela se inicia muito antes de quando a gente pensa num contato entre um micro-organismo e o seu hospedeiro. Mas ela pode ter relações que a história pode nos revelar. E a arte pode nos revelar através da literatura, através das pinturas e também através de citações bíblicas. Antes de pensarmos na história, nós vivemos um momento de uma pandemia, de um vírus, o Covid-19, e a pergunta que fica para nós é: o que nos esperam, o que doenças nos esperam se a gente continuar atacando o planeta e causar esse desequilíbrio entre relações parasito e hospedeiro? No ponto de vista humano das relações, como será que vão acontecer as migrações entre as nações? De que forma esses ataques ao planeta podem desequilibrar essas doenças ou esses ciclos biológicos e trazer para os humanos mais perigos em relação a doenças? Albert Einstein deixou um ditado para nós, um pensamento, que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. E a ciência, cada vez mais, ela avança e que ela vai avançando nos seus conhecimentos, ela nos deixa muitas perguntas. E a pergunta que fica agora do que nós estamos vivendo, seria muito interessante a gente reviver o que aconteceu no passado, como por exemplo com a peste. No passado nós tivemos dois grandes momentos na história sobre peste. E entre eles houveram uma distância de 6 séculos. E aí, o que se aprendeu e como se passou isso para uma nova geração para trabalhar ou conviver com essa doença? De diferentes formas foram armazenados as informações e os dados do que a gente viveu em toda a nossa história, a mais recente, as mais antigas, E depois a gente passou pela geração da impressão, dos livros, muito antes das pinturas, desses próprios contos de fada. Mas muitos desses elementos nos trouxeram muitas revelações a respeito da relação parasita-hospedeiro, o envolvimento de algum micro-organismo, envolvimento de algum hospedeiro na arte. Na história mais recente, muitas dessas doenças, dessas epidemias, trouxeram mudanças radicais. Exemplos no Brasil, da época de Oswaldo Cruz, e também um exemplo da cólera em Hamburgo, em 1892, onde a gente teve mudanças radicais nas cidades, que provocaram mudanças arquitetônicas, mudanças de engenharia, mudança de saneamento. Por isso, rever a história ela é interessante, porque ela traz elementos para a melhoria da qualidade de vida. As histórias contadas, elas têm muitos séculos, é muito interessante. A primeira que eu gostaria de contar, mas antes falar seus autores ou seus escritores, os relatores dessa história, são os irmãos Grimm. Muitos de nós conhecemos, são os autores de Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, e uma delas é o Flautista de Hamelin. E os irmãos Grimm, eles foram professores na época de 1800, final de 1800, eles foram professores universitários, principalmente de linguística, da Universidade de Göttingen, da Alemanha. E o trabalho deles era resgatar muitas histórias contadas. E essa do Flautista de Hamelin, que traz para a gente aspectos de ciclos biológicos, e muita gente conhece e lembra, foi registrada na Alemanha em 1284. E foi uma história em que um flautista chega a uma cidade que estava sendo atacada por ratos, e as pessoas da cidade fazem um acordo com ele, e ele então, com a música, ele tira esses ratos dali da cidade, e quando ele vai receber as moedas dele, que foi combinado, na época uma moeda para cada rato que ele tirasse da cidade, ele não recebeu, e então ele fez a mesma coisa com as crianças. Então ele retirou as crianças da cidade tocando a flauta. Existem várias questões aí, mas o principal nesse objetivo nosso, quem quiser rever essas histórias reescritas pelos irmãos Grimm, o Jacob e o Wilhelm, vão relê-la, mas nesse momento é a gente entender que havia uma infestação de ratos na cidade.
e que tipo de doenças houveram nessa época também. Então começam os primeiros sinais de ligação entre hospedeiro e outras doenças que apareceram. E mesmo falando do papel da pulga, o papel da pulga na peste, por exemplo, da peste negra, ela só foi relacionada muitos anos depois, né? Então, mas haviam elementos históricos para que a gente conseguisse relacionar que alguma coisa estava errada naquela cidade. E aqui, além de relacionar com os contos de fada, a gente pode ir caminhando com as próprias pinturas que aconteceria, como pode ser visto, da época de 1500 e depois 1800, onde já se relatava algum relacionamento entre a pulga e o ser humano. E sempre pensando nós, historiadores, nós trabalhadores da área de relação parasita-hospedeiro, de que maneira que isso poderia ter sido interpretado pelos estudiosos da relação parasita-hospedeiro. Um outro fato que agora a gente continua são as citações bíblicas, que são muito importantes e trouxeram elementos importantes para a ciência, ou para a gente desvendar vários aspectos da relação parasita-hospedeiro. E volto de novo com uma frase de Albert Einstein: a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Em relação às citações bíblicas, são vários elementos que aparecem e que demonstram sinais, indicadores de relação parasita-hospedeiro, das doenças e que tipo de quadro clínico elas se manifestaram. A gente tem certeza que as doenças, as grandes epidemias, as pragas, né, que a gente chamava nessa época, elas foram grandes sinais a um período da história de como se Deus estivesse castigando a humanidade. E a gente tem uma certeza que elas mudaram a história de povoados, de nações, de regiões inteiras, todos os continentes e da própria humanidade. Muitas dessas epidemias trazidas ou acontecidas na história da humanidade acabaram, como elas no início eram muito carregadas de um castigo de Deus, né, que assim se entendia, isso foi quebrado depois pela própria presença de Jesus Cristo, né, que não foi vingativo, e depois a própria ciência que entrou no mundo dos micróbios, ela trouxe para a gente também, segundo a literatura que eu consultei, no século II a.C., já o conceito de pecado. Então, se relacionou muito doenças a uma ação, e aí a partir daí, então, se a pessoa era atingida de alguma forma, é porque ela tinha algum pecado. E aí isso trouxe também, no início da ciência, ou dessa relação social, a questão do conceito de pecado. Principalmente, esses conceitos de pecado vieram em cima de invasão de cidades santas, profanação ao sagrado, invasões de cidades que tinham algum tipo de relacionamento mais religioso, e aí quando se tem essa invasão pelos inimigos, por outras nações, isso tudo foi se revelando como conceito de pecado. Em relação ao pecado, o que se dizia quando se aparecia alguma doença, e principalmente naquela época, eram doenças com feridas, como o caso da peste ou da lepra, né? Eram doenças visualmente muito marcantes. E essas doentes, eles eram tidos fisicamente e moralmente atingidos. E esse atingido deu origem, então, à palavra infectus, que aí veio as doenças infecciosas. Do latim infectus, a palavra quer dizer envenenado ou colorido. Essa palavra colorido, no sentido de envenenado colorido, é um sentido de marcado. E aí, então, uma relação muito forte com o castigo de Deus, né? E que isso depois para frente foi quebrado. É importante a gente falar que nem toda a humanidade, ou todos os países, todas as nações, tratavam o conceito de pecado e desse infectus da mesma forma. Por exemplo, no Antigo Egito e na própria Índia, o relacionamento deles com os doentes eram diferentes. No nosso caso, de uma cultura em que pré-julgou que isso era um castigo de Deus, normalmente os pacientes, os doentes, eles eram abandonados, porque eles cometeram algum tipo de pecado e eles tinham que ser abandonados. No caso do Egito e da própria Índia, eles tendiam, vamos pensar do Egito, quando a pessoa morria, ela tinha que transpassar 12 portões espirituais, e que ela tinha uma relação de espírito bondoso para que ela passasse todos esses portões. E na Índia a mesma forma. Então a gente tem dois pontos a serem observados. Primeiro, a taxa de transmissão dessas doenças, como por exemplo na Índia,
nos anos de 1800, eles foram muito graves, porque as pessoas mantinham e não isolavam os pacientes, que era, de uma certa forma, era desumano isso. E o Egito foi um dos locais que primeiro se avançou a medicina. Por quê? Porque eles buscavam uma outra causa que não era simplesmente uma causa divina àquela doença. Na convergência entre fé e ciência, a Bíblia nos traz muitas informações. E essas informações, a partir talvez a praga mais forte que foi jogado, né, no Egito durante a época de Moisés, foi a peste. E um dos exemplos da passagem bíblica está em 1 Samuel, que é a praga que foi jogada no povo filisteu, porque eles roubaram a arca sagrada e aí eles foram castigados. Quais os elementos? O importante aqui não são as questões religiosas, mas sim que elementos traz a Bíblia, cita a Bíblia, para que a gente identifique que naquela época, com a peste, já existia uma relação entre ratos, que a passagem bíblica é muito clara nisso, e feridas. Essa passagem dos filisteus ela é muito interessante e é uma obra de arte que está no Museu do Louvre, em Paris, em que relata esse sofrimento dos filisteus. Então, como eu falei, a arte vai acompanhando todos esses relatos. A peste, ao longo da história da humanidade, deixou milhões de mortos. Calcula-se que na Idade Média, cerca de 25 milhões de pessoas morreram. Outra doença que deixou sua marca na história foi o cólera. O cólera conseguiu se espalhar principalmente pelaquela transmissão que você adquire a infecção por alimentos, por água, e que trouxe elementos também arquitetônicos muito fortes, de mudanças na história das cidades, né, principalmente no tratamento de água, tratamento de esgoto, o cuidado com os alimentos que a gente deve ter. Isso ainda hoje é uma doença que ainda a gente tem muito forte no globo, principalmente ligado a condições sanitárias de populações de baixa renda ou países em que não tem isso como prioridade. Muitos aspectos do cólera na história da humanidade, eles foram identificados como se houvesse um veneno. Então alguém estava passando um veneno para aquelas pessoas. Há vários fatos de pessoas que achavam que achou a cura, e aí a sociedade achava que se ele sabia a cura, então ele sabia o que era o veneno. E aí essa pessoa foi presa e exterminada, né? Outros fatores, outro aspecto interessante do cólera é que ele trouxe, devido a sua alta grau de infecção, né, de transmissão, ele trouxe aspectos de se criarem covas comunitárias. E nesses aspectos da cova comunitária se iniciou, e eu não sei se isso teria para trás em outras sociedades mais antigas, o início de se jogar uma pá de cal nas covas. A gente hoje, em alguns lugares, até mesmo no Brasil, a gente observa esse hábito. E ele seria meio que um princípio de desinfecção, mesmo que as pessoas não sabiam que havia um mundo dos micróbios ali. E por volta de 1883, nós tivemos um grande cientista, Robert Koch, e que também era um administrador, uma pessoa que trabalhou com saúde pública. Então eu gostaria de relatar esse fato de que ele conseguiu fazer um controle que foi muito grave. Em 2 meses morreram 8.000 pessoas em Hamburgo, na Alemanha, nesse período, né, de 1883. E quando eles descobriram que a fonte de infecção, e Robert Koch descobre o agente, o micróbio causador do cólera, o que mais salvou a cidade foi os isolamentos e também, por uma maneira muito interessante, as cervejarias. Então se sabia que as águas da cervejaria, das fontes, elas eram puras, elas não tinham nenhum tipo de contaminação, mesmo não se conhecendo o ciclo biológico do micróbio causador do cólera. E aí passou-se a distribuir nas cidades através de caminhões-pipa, como se pode ver na ilustração, através da arte, a água, e essa população então aos poucos foi conseguindo controlar. E a cidade de Hamburgo foi muito forte no sentido que após a epidemia se refez e se estudou novos aspectos do saneamento básico da cidade, e isso teve uma contribuição enorme para a sociedade local e para a urbanização, do processo de urbanização das cidades. A outra doença que talvez esteja registrado na história da humanidade como a mais cruel de todas em relações ao social, ao isolamento social, é a lepra. Ela foi depois descoberta por Hansen, e aí ela se chamou de hanseníase.
ou a hanseníase, ela foi a doença que realmente marcou o ser humano por aparecer muito na pele. Relatada na história como uma estranha doença de pele e uma marcação muito forte, ela está muito bem registrada nos 5 livros de Moisés, nas citações bíblicas, e em Jó. Inclusive, pelas figuras já relatadas, né, e a arte colocada, o quanto que Jó sofreu, e daí veio o termo paciência de Jó, que ele sofreu com a doença de lepra. Nos estudos bíblicos, e interessante o que os evangelistas escreveram, é que quando Jesus encontrava com os leprosos, esses doentes, né, essas pessoas com hanseníase, elas pediam que Jesus as purificassem e não que as curassem. Isso é muito interessante porque retoma para a gente o conceito extraído de anos antes de Jesus, da época de Jesus Cristo, a questão do pecado. Quando a gente relaciona que a hanseníase foi uma das doenças mais desumanas com o ser humano, né, com as pessoas doentes, só para ter uma ideia, na Idade Média já se faziam missas de encomendar o morto antes daquela pessoa morrer, e haviam inclusive enterros já simulados com essas pessoas, para quando elas fossem morrer, elas iriam ser enterradas longe da cidade e o enterro já tinha sido feito, já que elas eram cristãs e contribuíam, né, com a igreja na época. Acho que é importante, em vez de um corte histórico, temporal, a gente citar um fato que foi a descoberta da América em relação às doenças. A gente sabe que o que mais fez a América ser ocupada não foram as estratégias bélicas ou culturais ou sociais, e sim a chegada das doenças que vieram junto com os europeus que estavam aqui ocupando essa terra. E nas Américas, as doenças trazidas junto com esse pessoal foi a conseguir atingir os americanos nativos aqui, os incas, os maias, com muita força. E as doenças não atingiam com tanta força aos europeus e mesmo aos africanos escravos trazidos. Nós estamos num período de 1492 até 1600 e os números, segundo estudo dos demógrafos, né, os estudiosos de populações, são números arrasadores do que foi trazido junto com a colonização, na bagagem dessa colonização, parasitos, fungos, bactérias, vírus, e eles acabaram causando um verdadeiro extermínio. Alguns dos livros, alguns dos autores citam esse capítulo como a conquista pelo genocídio. Nesta época da descoberta da América, estudiosos demográficos e historiadores identificam que nós tínhamos aqui uma população nativa de 30 milhões de habitantes no México e Peru e ao todo 100 milhões de habitantes. Só para a gente ter uma ideia do que foi a trazida, né, a chegada dessas doenças infecto-contagiosas que a gente recebeu, né, desses países ou desses colonizadores. O México ele tinha então inicialmente 30 milhões de habitantes e a partir daí chegou-se a pelo menos um século a 3 milhões de habitantes e alguns estudos identificam 600 mil habitantes. Então um genocídio enorme. Por isso que às vezes em relação às doenças que a gente vive hoje, né, como agora em 2020, o quanto que isso está forte no DNA da humanidade, a nossa preocupação com uma epidemia, com uma pandemia. Ela pode ser muito grave. E assim foi para vários nativos, como os incas, os maias, na América. O interessante na época dessas colonizações, e aí com o avanço da navegação também, né, das caravelas e tudo mais, é que muitas dessas doenças atingiam a tripulação desses navios. E quem se interessar em estudar isso, é um tema muito interessante, né, é que se deu origem a muitos navios fantasma. E como as pessoas sabiam que tinham doenças terríveis atingidas por essa tripulação, às vezes tinham riquezas, ouro dentro desses navios, ninguém se atrevia a entrar mais nesses navios. E aí veio um pouco dessa origem dos navios fantasma,
e eles vieram muito com relação a período de colonização. A humanidade está marcada em sua história por diversas doenças, e a gente inclusive poderíamos repassar aqui alguns aspectos da parte das guerras que houveram. As guerras tiveram várias influências em relação com doenças como tifo, como a malária, como a febre amarela. E no sentimento da guerra, o interessante é que quando a gente está nesse período, é um sentimento de ódio e raiva muito forte. Quando a gente está numa epidemia e que muitas vezes ela está sendo relacionada à guerra contra os micro-organismos ou a situação, o sentimento que tem na humanidade é de solidariedade e de ajuda e condições de qualidade de vida. Em muitos momentos estão sendo relatados como esse período de guerra, como a gente pôde ver nos relatos da Alemanha e nos relatos da Itália nesse momento da pandemia. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. De qualquer forma, esse momento que nós estamos vivendo, uma praga traz uma força muito grande entre uma relação de convergência entre a ciência e a divindade, que a gente observa tão forte na história. No próximo vídeo, vamos pensar, no meio dessa pandemia, o que cientistas do século passado e mais anterior podem trazer de experiência para a gente, tanto no controle e na identificação das doenças, da relação parasita-hospedeiro e nos aspectos de saúde pública. Te aguardo lá. Muito obrigado.